Vem, Senhor, também neste momento, aquieta o nosso coração na Tua santa e preciosa presença, de maneira que possas falar aos nossos corações esta palavra preciosa, palavra do Teu Evangelho, palavra de salvação. Orienta-nos no Teu caminho, ensina-nos a Tua vontade, revela o Teu querer e que o Teu Evangelho preencha todo o nosso ser, de maneira que, pela obra do Teu Santo Espírito, andemos nessa novidade de vida, segundo o Teu querer, segundo aquilo que o Senhor tem preparado e está fazendo em nós e por nós. Isto nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu creio que todos aqui têm acompanhado os noticiários, ultimamente, especialmente no que tange a tragédia lá no Rio Grande do Sul, aquela enchente sem precedentes, cujas águas ainda continuam por lá, encobrindo casas. É um cenário extremamente triste, muita destruição. Agora surgem algumas cenas de onde a água já baixou, o pessoal retornando. Ainda ontem eu vi uma senhora tentando tirar do segundo piso de um prédio lama com carrinho de mão. É uma coisa dolorida, muito sofrimento, muitas perdas de vida. Muitos levantam, neste contexto, sua voz em protesto, alguns revoltados contra Deus, como é que Ele permite que coisas assim aconteçam, este Deus que é bom, Deus que é amor. Outros se revoltam contra as autoridades, sua negligência, sua demora em atender. Outros se rebelam contra tudo e todos. Afinal, parece sempre que no Brasil, pelo menos, em havendo uma catástrofe, tem que haver alguma explicação para esse negócio. Alguém tem que ser culpado, alguém precisa ser responsabilizado. Aliás, eu não quero ser leviano nem rápido demais nos meus argumentos aqui nessa manhã, mas um pouco dentro do tema que também da saudação que já fizemos aqui do Evangelho de João, Jesus profetizou a respeito de tempos difíceis, tempos sofridos, tempos que, na verdade, não melhorariam, mas seriam agravados ao longo do tempo. E isso tudo aconteceria antes da sua volta. Não é uma tentativa de passar panos quentes ou de ser leviano frente à tragédia que lá ocorreu. E não é só lá, Essa semana ainda no Afeganistão, uma terrível enchente também arrastou casas, gente por aí. Em Mateus 24, além de outros textos na Bíblia, Jesus traz algumas profecias a respeito dos últimos tempos que antecedem ou antecederão a sua volta, a sua vinda. Lembrando que quando a Bíblia fala em últimos dias, não tem a ver com a data específica da volta ali de Jesus, mas tudo aquilo que acontece desde a sua primeira vinda encaixa-se dentro desse período dos últimos dias. Nós vivemos os últimos dias. E Jesus diz aos seus discípulos, eu vou pinçar algumas coisas que o capítulo é grande. Ele diz, vocês ouvirão, Mateus 24, 6, vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras. Aliás, não é de hoje que se fala de guerras e rumores de guerras, mas existem guerras.
Já houveram 2 guerras mundiais, estamos aí com 2 guerras grandes acontecendo. Ontem, novamente, foi intensificado o bombardeio na Ucrânia. Israel está por invadir Rafah, muita gente tendo que sair daquele lugar, um aglomerado de pessoas. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Tudo isso será o início das dores, não o fim. É o início, porque a tendência é piorar. Jesus não apresenta um quadro, digamos assim, pintado de cor-de-rosa, né, de belas flores. Ele apresenta uma realidade terrível e degradante. E eu pulo alguns versos, e ele vai dizer no verso 12 o seguinte: devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. E a gente tem visto isso, a violência, a indiferença, né? O Dudu ainda estava compartilhando agora, né? A gente estava conversando sobre isso. Matias Velho, lá em Canoas, um bairro muito plano, tínhamos uma grande comunidade luterana lá. O PCC está simplesmente tocando as pessoas embora que querem voltar para aquilo que possam, porventura, encontrar só o terreno, para alguns, dizendo que isso é posse deles agora, vocês não têm mais nada aqui, podem ir embora. Então, percebam a maldade, gente sendo assaltada, casas sendo arrombadas em meio a essa tragédia. O amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo de Jesus. Nós somos chamados como Igreja de Cristo a não abrir mão dessa vida no Senhor, dessa vida debaixo do governo do Cristo, que é a expressão extrema, máxima do amor de Deus na face dessa terra. Esse amor que se manifesta e, ao se manifestar, é pregado na cruz. Essa é a realidade que também o Filho de Deus encontra entre nós. Mas aí Jesus chega e diz no verso 22 desse capítulo 24 o seguinte: se aqueles dias, os dias de sofrimento dos últimos dias que antecedem sua volta, não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Se esses dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Então, de novo, aponta para um agravamento da situação, a tal ponto que o Senhor decidiu encurtar esse prazo, para que a vida na terra ainda seja possível. Mas por causa dos eleitos, por causa dos crentes, por causa da igreja, por causa de você e de mim, aqueles dias serão abreviados. Sim, nós vivemos num mundo caído, profundamente afetado pelo pecado, pelo mal. O príncipe dessa terra é Satanás, o enganador, o pai da mentira, aquele que articula e só tem maldade no seu coração. E isto tudo provém lá desde o Gênesis, quando Deus havia criado o homem e mulher, havia um mundo perfeito. O Éden, o jardim do Éden, era um lugar de harmonia entre as pessoas e seu Deus, o Deus Criador. Mas homem e mulher decidiram desobedecer
a ordem clara, explícita, de que não deveriam lançar mão da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o fizeram. A partir do momento que pecaram, a configuração dessa criação muda, tudo é afetado, e a linguagem mostra o quanto isso é afetado. Por exemplo, em Gênesis 3:14, primeiramente Deus se dirige à serpente, ao próprio Satanás. Então o Senhor declarou à serpente: já que você fez isso, enganando a Eva, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos, e maldito é entre você entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você, serpente, e a mulher, entre sua descendência, serpente, Satanás, e o descendente dela, no particular, no individual, no singular. Porque a gente compreende que aqui existe o primeiro anúncio do Evangelho. Aconteceu uma desgraça, o mundo teve uma queda por desobediência e uma rebelião a Deus, mas Deus já aponta para uma nova condição, porque Ele continua: o descendente, Cristo, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Lá na cruz do Calvário, Satanás foi ferido na cabeça. Dele foi retirado todo o poder de barganha com a morte e toda ameaça que ele pode fazer. E como o Alexandre orou aqui conosco, a partir do momento que cremos em Cristo, cheios do Espírito Santo de Deus, nós não amamos mais o pecado. Nós não precisamos mais necessariamente buscar viver segundo os desejos da carne. Nós queremos e buscamos a vontade de Deus. Mas ele não para nessa conversa apenas com a serpente. Deus também fala à mulher e diz a ela: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. Vejam, hoje é dia das mães. Parabéns, mães. Que Deus abençoe a cada uma de vocês, como foi orado. Mas a partir dessa condição do pecado que adentra a nossa realidade, uma das tarefas mais preciosas da mulher, poder gerar um filho, dar à luz um filho, uma filha, agora será por meio de dor, de sofrimento, muitas vezes de muita angústia. Mas ele não para ali. Deus agora se dirige ao homem, a Adão, e declara a ele: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa, homem. Maldita é a terra por sua causa. Veja que toda a criação é amaldiçoada, por assim dizer, por essa nova condição, porque Deus vai expulsar o homem da sua presença, o homem e a mulher. Nós não teremos mais essa comunhão que tínhamos da presença santa de Deus entre nós. A partir do momento que Deus se afasta, se distancia, maldita é toda a terra, por sua causa. Com sofrimento, reaparece a palavra, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará, a terra lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado,
porque você é pó e ao pó voltará. Essa é a realidade na qual nós vivemos. Essa é a realidade do nosso lindo planeta Terra. Ele vive sob maldição. Paulo reconhece isso e ele vai falar uma linguagem poética também, uma linguagem figurada em Romanos 8. Ele vai mostrar igualmente como a terra foi afetada pelo pecado. E ele diz em Romanos 8, 18 e seguintes: considero que nosso sofrimento de agora, de hoje, momentâneo, não é nada comparado com a glória, o esplendor, a maravilha que Ele, Deus, nos revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus, os crentes em Cristo, serão revelados. Toda a criação, não por sua própria vontade, foi submetida por Deus a uma existência inútil. Não é que a natureza, por si só, tinha culpa ou quis fazer e gerar toda essa situação. Ela foi submetida por Deus a uma existência fútil, uma existência amaldiçoada. E ela reflete essa condição em vários momentos, algumas vezes catastróficos, outras vezes nem tanto, mas dependendo onde atinge. Mas essa é a realidade. E Paulo segue. Ela foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, conjuntamente com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Então, vemos que existe um estado de decadência. Muita gente apregoa que nós estamos evoluindo, não é? Que nós evoluímos. E aí, muitas vezes, se olha apenas para a tecnologia, para a inteligência artificial, e de repente você se pega falando com máquina e dá risada. De repente, esses dias eu ainda fui fazer um teste uma vez. Eu pedi para um chat aí escrever uma pregação sobre um texto num dos cultos passados. Nossa, eu fiquei impressionado. Digo, só falta, de alguma forma, o Espírito Santo poder, digamos, inspirar uma inteligência artificial. Mas evoluímos enquanto pessoas. O mundo, enquanto tal, enquanto criação, tudo está em decadência e escravizado pelo mal. Pois sabemos que até agora, toda a criação geme, diz Paulo, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito Santo em nós, como antecipação da glória futura que nos aguarda. Pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Nós não tínhamos direito a nada. Adotados pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos herdeiros de uma novidade de vida, herdeiros de um novo céu e uma nova terra que o Senhor trará e instaurará entre nós. Nos tornamos herdeiros de um novo corpo semelhante àquele que Cristo recebeu ao ressuscitar. Um corpo não mais sujeito à morte, não mais sujeito à dor, ao sofrimento. Um corpo perfeito, que existirá para a eternidade, na presença do Pai. Sim, no momento, a criação está sujeita a toda forma de corrupção, assim também nós. O que Paulo está dizendo é o seguinte, mais ou menos: vejo em todo o meu derredor
mudanças e corrupção. Quando é dito a respeito de Deus que nele não há sombra de mudança, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é quem Ele é, não muda nada, porque Ele é perfeito, não tem mais o que tirar e pôr. Mas nós vivemos em tempos de mudança. Nós mudamos. As coisas à nossa volta mudam. Se não percebe, abra o olho. O mundo é um mundo onde a beleza murcha. Você se alegra com a flor que acabou de brotar e você vai lá amanhã, ela não está mais. O mundo é um lugar onde a beleza se corrompe. Nós envelhecemos, as rugas aparecem, o cabelo desaparece, a barriga cresce e por aí vai. A gente se olha no espelho e digo, caramba, cadê eu, né? Mas essa é a nossa realidade. Nós vivemos num mundo agonizante, mas também está este mundo aguardando a libertação de tudo isso e a vinda do estado de liberdade e de glória que o Senhor está preparando e trará. Paulo então imagina aqui a natureza quando ele fala que ela geme, desejando esse dia em que o domínio do pecado tenha sido quebrado. Paulo imagina a natureza desejando esse dia em que a morte e a corrupção tenham desaparecido, em que a glória de Deus tenha vindo de forma definitiva. Porque já essa é uma esperança que se encontra desde o Antigo Testamento. Eis que farei novas todas as coisas. Na parábola da viúva persistente, é aquela mulher que insiste junto a um juiz inescrupuloso, que não está nem aí com Deus, nem com os homens, nem com ninguém, não dá bola para a causa da mulher, e ela persiste, clamando que o juiz lhe faça justiça pela sua causa. Ao final dessa parábola, Jesus conclui dizendo, verso 7 e 8 de Lucas 18, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Acaso Deus não fará justiça? Porque nós clamamos num mundo de injustiças, elas nos alcançam, como essa tragédia. A gente vai dizer que é justo, vai tentar achar argumentos, muitas vezes levianamente colocados, não, porque é juízo de Deus e tal. As coisas são assim, simples, 1 mais 1 é 2. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, como aquela mulher para aquele juiz iníquo? Jesus continua dizendo, continuará fazendo Ele os seus esperarem? Eu lhes digo, diz Jesus, Ele lhes fará justiça, sim, e depressa. Contudo, conclui Jesus, quando o Filho do Homem, Ele, Jesus, vier de volta a essa terra, encontrará fé na terra? Jesus pergunta isso no final dessa parábola. Quando eu voltar a esse mundo, porventura ainda encontrarei fé nesse mundo? Então, de novo, Jesus mostra uma realidade que as perspectivas parecem não ser muito boas. O amor se esfriará, a violência, a maldade aumentará, a fé esfriará. Não são tempos fáceis, mas apesar de tudo, nós não precisamos sucumbir em desespero diante de um mundo decadente. Somos povo de Deus, Igreja de Jesus Cristo, povo resgatado por meio da obra de Jesus na cruz do Calvário, que acolhemos por meio da fé. Povo cheio de esperança e cheio de fé,
graças a Deus por isso. Mas um povo que também está cheio de esperança naquilo que Cristo está fazendo, já fez e ainda fará. E eu quero ainda convidar para você, com paciência, olhar comigo mais uma passagem bíblica. E esta é a última. João 16, eu li João 14 no início. E é muito semelhante, esse tema já está em João 14, João 16 volta com muita força. Ali há um diálogo entre Jesus e os seus discípulos muito importante, que pode nos ajudar também diante dessa situação caótica, muitas vezes, no qual o nosso mundo se encontra. É uma passagem que lança luz sobre a nossa realidade e, ao mesmo tempo, nos enche de alegria e de esperança. Como eu li antes, no capítulo 14, Jesus falou que ele iria ao Pai, mas que voltaria, iria ao Pai preparar lugar, mas voltaria para receber os seus, aqueles que nele creem, para que estejam onde ele está. E aí ele inicia o nosso texto de João 16, no verso 16, dizendo uma coisa que bota uma minhoquinha na cabeça dos discípulos e eles não entendem. Mais um pouco, ele já falou também no capítulo 14, mais um pouco e vocês não me verão mais. Algum tempo depois, me verão novamente. E aí alguns discípulos começaram a perguntar entre si, mas o que ele quer dizer? Com mais um pouco vocês não me verão, algum tempo depois vocês me verão novamente. O que ele quer dizer com eu vou para o Pai? Verso 18. E o que ele quer dizer com esse tal de mais um pouco? Não entendemos, diziam os discípulos. Jesus, percebendo que desejavam lhe perguntar sobre essas coisas, se antecipa e diz a eles: vocês perguntam entre si o que eu quis dizer quando falei mais um pouco e vocês não me verão, algum tempo depois vocês me verão novamente. Eu lhes digo a verdade, vocês chorarão e se lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas sua tristeza se transformará em alegria. No trabalho de parto, a mulher sente dores. Voltamos ao tema do Dia das Mães. No trabalho de parto, a mulher sente dores. Jesus usa aqui como uma figura. Mas quando o bebê nasce, sua angústia, dor, dá lugar à alegria, pois ela trouxe ao mundo uma criança. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. Naquele dia, não terão necessidade de me perguntar coisa alguma. Eu lhes digo a verdade, vocês pedirão diretamente ao Pai e Ele atenderá, porque pediram em meu nome, Jesus falando. Vocês nunca pediram desse modo antes. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa, plena. E eu lhes falei destas coisas de maneira figurativa, mas em breve deixarei de usar esse tipo de linguagem e lhes falarei claramente a respeito do Pai. Então vocês pedirão em meu nome, não digo que pedirei ao Pai em seu favor, pois o próprio Pai os ama, porque vocês me amam e creem que eu vim de Deus. Sim, eu vim do Pai e entrei no mundo, e agora eu deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos disseram, enfim o Senhor fala claramente,
e não de maneira figurativa. Agora entendemos que o Senhor sabe todas as coisas, e não há necessidade de lhe fazer perguntas. Por isso cremos que o Senhor veio de Deus. E Jesus disse: enfim vocês creem? Mas se aproxima o tempo, e de fato já chegou, em que vocês serão espalhados, cada um seguirá seu caminho e me deixará sozinho. Mas eu não ficarei sozinho, porque o Pai está comigo. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mais uma vez Jesus deixa claro que a realidade nesse mundo nos cerca e há de abater sobre nós tempos difíceis, aflições, angústia, dor, sofrimento de toda sorte. No mundo caótico e cheio de problemas no qual vivemos, no entanto, Jesus nos assegura paz e alegria. Eu lhes deixo um presente, diz ele em João 14, 27, a minha paz plena. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar, não tem para dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo. Aquilo que se lê lá em João 14, 27, que eu acabei de ler, na Nova Versão Transformadora, acho que é uma passagem mais conhecida no Almeida, né? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Esse também se aplica com toda certeza à alegria. A alegria, assim como a paz, é dádiva. A gente poderia parafrasear esse versículo e dizer: deixo-vos a alegria, a minha alegria vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá, porque o mundo não tem essa alegria, uma alegria que subsiste em meio a toda dor e sofrimento. Neste longo diálogo de Jesus com seus discípulos que acabamos de ler, ele fala abertamente da sua morte e ressurreição, mas também do seu retorno ao Pai e a sua volta a esse mundo. E esses dois eventos causarão dois tipos de reações distintas. Eu lhes digo a verdade, diz Jesus, vocês chorarão e lamentarão pelo que acontecerá comigo, mas o mundo se alegrará. Há aqueles que se alegrarão com a morte e a partida de Jesus. Já faz tempo que eles queriam eliminá-lo. Ao estar pregado na cruz, eles debocham, eles se sentem vitoriosos, porque conseguiram botar lá aquele que dizia-se a si mesmo filho de Deus, e eles se alegram. Mas a ressurreição de Cristo e a segunda vinda transformarão esta alegria do mundo em tristeza e dor. Apocalipse, descrevendo a volta de Jesus, diz que aqueles que não creram clamarão que os montes caiam sobre eles, os encubram, por verem a glória daquele que vem. Em segundo lugar, há, no entanto, aqueles que serão entristecidos com a partida de Jesus, aqueles que nele creem. No entanto, essa tristeza momentânea será transformada em alegria, como Jesus também diz no verso 20. Vocês ficarão tristes, mas sua tristeza será transformada em alegria. Mas quando se dará essa reviravolta? A ressurreição de Jesus devolveu aos discípulos, em parte, a alegria, dá para dizer assim. Nos relatos da ressurreição, nós estamos no 7º domingo da Páscoa, quase não aparece a palavra alegria, a não ser em João 20, 20,
que diz que os discípulos se alegraram muito quando viram o Senhor. Mas na maior parte dos relatos, eu fico mais no Evangelho de João, Lucas também, relatos a respeito da ressurreição de Jesus. As palavras que eu estou pensando para fora, que se encontram nesse relato são incompreensão, incredulidade, não reconhecimento, delírio, ardume no coração, surpresos e atemorizados. São esses os termos. Interessante, no entanto, que quando da ascensão de Jesus, quando ele vai embora, os discípulos não se entristecem. Muito pelo contrário, eles saem dali tomados de grande alegria, diz Lucas 24, 52. E após o Pentecostes, que será domingo que vem, vemos que a alegria, o júbilo, o cântico, o louvor são uma constante na vida dos discípulos, a partir do Pentecostes. Mas por quê? Cristo não tinha partido? Por que agora estão tão cheios de alegria? Tão cheios de júbilo que chamou a atenção de toda Jerusalém que estava lá celebrando o Pentecostes judaica naquele dia. Acontece que Jesus sim subiu, mas como ele havia dito, o Espírito Santo veio, desceu, veio sobre eles, preencheu seus corações, assim como os nossos. Naquele dia, diz o texto nosso lá de João 16, se refere à vinda do Espírito Santo. A partir daquele dia, Pentecostes, a comunhão com o Senhor é novamente uma realidade plena, totalmente possível. Não exatamente nos termos que Adão e Eva vivenciaram antes da queda, porque ainda vivemos no mundo que jaz no pecado. Mas a nossa comunhão com o Cristo vivo, com o Deus eterno Pai, é totalmente possível, por meio do Espírito Santo que em nós habita. A prova desta intimidade que gozam com Jesus é que agora podem e devem orar ao Pai em seu nome, e o Pai atenderá. Vocês nunca pediram desse modo, disse Jesus. Peçam em meu nome e receberão, e terão alegria completa. Pedir, receber, alegrar-se, gratidão. Esse é um relacionamento para o qual somos convidados por meio da fé em Jesus Cristo. Pelo fato de termos agora comunhão íntima com o Senhor vivo, que habita no coração de todo aquele que crê, pelo seu Santo Espírito, pelo fato de podermos pedir e depender do Pai completamente, em toda e qualquer circunstância, e pelo fato de sabermos que Cristo voltará, nós podemos ter sim alegria plena. Alegria após a tristeza, alegria em meio à tristeza e uma alegria sem tristeza. Se há alguém que possui todos os motivos para viver em alegria, este é o crente no Senhor Jesus. O fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, é amor, alegria, paz e assim por diante. Ela está lá no início um dos resultados mais claros que evidenciam de que o Espírito de Deus habita em nós. E se há algo que realmente contagia, é a alegria verdadeira, alegria sem fingimento, alegria sem aditivos, que não precisa de uma piada podre para que alguém dê uma risada. Alegrai-vos sempre no Senhor, diz Paulo, em Filipenses. Outra vez digo, diz Paulo, alegrai-vos. Esse pode ser o nosso testemunho, nesses dias, nestes tempos difíceis, tempo de dor, tempo de sofrimento, tempo de angústia, tempo de decadência,
nós podemos expressar uma alegria que é contagiante, que não é circunstancial, que não depende da situação. Uma alegria genuína que provém daquele que habita em nós, porque nos assegura a esperança em meio a um mundo caído. Amém? Que o Senhor nos abençoe em nosso testemunho, que possamos com muita alegria falar e apontar com clareza para esse Senhor que por nos amar morreu em nosso lugar. Que o Senhor nos abençoe.